Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago informações importantes do Vasco. Antes eu peço sua inscrição aqui embaixo, é importante e também de graça. Desculpa, estou dentro do carro aqui, parei um pouquinho para gravar esse vídeo para vocês. Galera, muitas novidades entre os relacionados. Vamos falar também sobre reforços, sobre Alan e também o zagueiro André Ramalho. Bom zagueiro, tomara que o Vasco realmente consiga realizar essa contratação. Falando aqui um pouco mais sobre o Alan, tem muita gente falando sobre multa, realmente existe lá uma multa. Agora, gente, a grande questão do Alan é a vontade do jogador em vestir a camisa do Vasco e voltar ao Vasco. Isso que está pesando contra o Botafogo e a favor, evidentemente, do Vasco. Então, eu acho que dificilmente o Alan vai vestir a camisa do Botafogo. Enxergando esse cenário, eu acho que o Alan acerta com o Vasco, hein? Sei não, acho que o Alan, até por conta das visitas recentes dele no CT Moacir Barbosa, São Januário também frequentou jogos do Vasco. Então, assim, eu acho que o Alan vai vestir, tá? A camisa do Vasco. Depende do Vasco. Questão da multa, negociação. Enfim, o Vasco divulgou os relacionados para o jogo diante da equipe do Bahia. Amanhã, 9h30 da noite, com transmissão aqui do canal, tá certo? Então, reforça aí sua inscrição. Amanhã tem jogo, tem pré-jogo, jogo e pós-jogo aqui no canal Vasco Connection, beleza? Então, assim, o Vasco relacionou os seguintes jogadores: Adson, Cleiton, David, Estrela, Hugo Moura, João Vitor, JP, Keiler, Leandrinho, Léo Jardim, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Rayan, Rojas, Rossi, Sforza, Verrete, Vitor Luiz e Zé Gabriel. A ausência do Payet mais uma vez. Payet continua em tratamento, deve ser relacionado para o jogo de sábado contra a equipe do Botafogo. É até legal. Eu prefiro o Payet 100%. Até porque, não estou comparando aqui, o Estrela foi muito bem no jogo passado. O Estrela vai ajudar demais. É meia, atua, é um jogador que o Vasco não tem. Aquele meia que tem aquele último passe ali pro atacante, encontra bem os atacantes, tem a finalização de fora da área, bons dribles também. Então, assim, tecnicamente o Estrela é muito acima da média. Eu tenho certeza que é um jogador que vai brilhar muito com a camisa do Vasco, tá certo? E precisa também, é claro, de uma sequência de jogos e tal. Então, assim, segura o Payet. Agora que o Estrela está se destacando, é destaque na base, acostumado a vestir a camisa do Vasco, eu tenho certeza que ele vai ajudar demais. Então, assim, recupera, mais um motivo a mais para recuperar bastante o Payet, tá certo? Então, assim, gente, mais uma vez, enfim, Payet fora da lista, tá? Então, assim, é uma situação para a gente ficar atento e ligado também. Falar sobre Ramon Dias, né? Rejeição afasta Ramon Dias do Vasco. Por que a rejeição? Vamos lá, gente, nós somos gratos ao Ramon Dias, né? Ano passado ele ajudou demais, foi muito importante para a permanência do Vasco na Série A, tudo isso é fato, né? Agora, que ele fez escolhas erradas, também é fato. Exemplo foi a escolha dele, a não vinda do Alan para o Vasco. Ele barrou o Alan. E hoje, e assim, ele ia coejar com a história de coejar o tempo inteiro, que é um grande jogador também. Ele não pensou, na verdade, num plano B. E o plano B foi Pablo Galdames, que virou aí um tormento para a torcida do Vasco. Sabe, assim, tecnicamente falando, Alan é muito acima. E eu, Eduardo, não estou aqui fazendo campanha contra Ramon Dias. Claro que não. Claro que não. Muito pelo contrário. Eu vou apoiar sempre as decisões do Pedrinho. Só que a torcida entendeu que de repente não vale a pena. O Ramon Dias esqueceu muito da base. Ramon Dias barrou diversos jogadores, né? Assim, de repente pro Vasco contratar, tipo Alan, vou usar o Alan como exemplo, que poderia estar no Vasco hoje. Mas enfim, então assim, deixa seu comentário aqui embaixo, você, torcedora vascaína, gostaria do Alan, do Alan, tenho certeza que todo mundo quer, do Ramon Dias de volta ao Vasco, sim ou não? Deixa aqui embaixo seu comentário, tá certo? Gente, sobe o like aí, não esquece de deixar o like no vídeo, não é muito importante o seu like.
O Vasco está em negociação com o zagueiro André Ramalho de saída do PSV. Olha, a informação é do Atenção Vascaínos, do Flávio Dias e também do Emerson Rocha. O Vasco precisa de mais de um zagueiro de nível, né? E o André Ramalho é muito bom zagueiro, um zagueiro que sabe das coisas, um zagueiro acostumado com pressão. Eu acho que chega para ajudar e ajudar demais algumas pessoas. Muita gente pedindo o Lianco aqui. Eu acho o André Ramalho melhor do que o Lianco, enxergando os lances dele aqui. Eu achei melhor. E o Vasco negocia com o zagueiro, então tomara que o Vasco acerte com o André Ramalho, que é muito bom zagueiro, que é muito bom jogador, e faça parte desse pacotão de reforços do Vasco aí. Vamos contar? Alex Teixeira, Souza, Felipe Coutinho, Emerson Rodrigues ali pro ataque, ó, muito bom jogador, muito veloz, hein? Jogador de muita velocidade pro ataque do Vasco. Falta esse jogador pro Vasco, tá? A possível vinda do Alan também, já falei 6 jogadores aqui. Realmente é um time novo, Aí você começa a enxergar um cenário diferente, um Vasco diferente. Então assim, vamos ficar atento e ficar ligado, porque o Vasco começa a sinalizar a barca, né? Exemplo, opção técnica aqui, ó. Serginho não foi nem relacionado. Opção técnica. Praxedes tá liberado, mas não agrada tecnicamente falando também. Então assim, gente, eu não tô aqui falando mal de jogador A, B, C ou D não, tá? Só que o Vasco precisa abrir espaço na folha, o Vasco precisa enxugar esse elenco e jogadores como Rossi, Praxedes, Serginho, entre outros jogadores. Não sei, eu acho que perdão, tocou aqui no carro aqui, tava no mídia aqui do carro. Então assim, eu acho que o Vasco, o Pedrinho, desculpa, entre outros jogadores, podem sim fazer parte dessa questão envolvendo uma lista, de uma barca, literalmente, né? O Vasco precisa dispensar alguns jogadores para enxugar um pouco esse elenco e contratar outros jogadores, tá bom? Então, gente, é isso. Queria muito o comentário de vocês aqui embaixo para falar dessa movimentação do Vasco no mercado, da movimentação do Pedrinho no mercado, junto com o Felipe, é claro, e Rafael Paiva, que hoje é o treinador do Vasco. Vamos dar moral para ele. Ele é nosso treinador, é o cara que está treinando, é o cara que está escolhendo, é o cara que está barrando os jogadores, até da opção técnica. Ó, não quero o Serginho hoje porque tecnicamente está abaixo. E eu acho que é muito isso, passa muito por isso, tá certo? Então, peço mais uma vez, com toda a humildade do mundo, desculpas, né? Estou meio atrapalhado aqui, estou dentro do carro aqui, realmente uma pressão, muita gente passando fora do carro aqui, olhando, enfim, então fico meio retraído, né? Enfim, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreve no canal, compartilha com geral aí, diz que tem vídeo novo, e é isso. Daqui a pouco eu volto, daqui a pouquinho, na parte da noite, assim que eu chegar em casa, vamos com tudo, tá certo? Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.